Eram 9h58 de uma segunda-feira comum, quando o nome de alguém desapareceu de 47 slides. Não houve discussão. Não houve confronto. Ninguém foi chamado para explicar nada. O arquivo havia sido modificado na madrugada anterior, em silêncio, por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e que contava com uma coisa muito específica, que a pessoa certa nunca descobriria a tempo. Só que essa pessoa chegou às 7h42, como sempre. E nos ambientes corporativos, existe um tipo de profissional que poucos sabem identificar à primeira vista. Não é o mais alto na hierarquia, não é o mais ruidoso na reunião, é aquele que observa, registra e não reage, até o momento em que não precisa mais reagir, porque já construiu, em silêncio, algo que ninguém consegue desfazer. Esse relato é sobre esse tipo de profissional e sobre o erro estratégico de quem nunca levou isso a sério. Curiosamente, no ambiente corporativo, muita gente observa, mas poucos se posicionam quando importa. Aqui acontece algo parecido. A maioria assiste, mas não é inscrita. Se esse tipo de história faz sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não seja só espectador. Fica até o final. A virada não acontece onde você está esperando. Eram 9h58, quando Valentina percebeu que havia algo errado no slide projetado na parede da sala de conselho. Não era o conteúdo, era o nome. Ali, em fonte corporativa tamanho 11, no rodapé direito de cada slide, estava escrito: elaborado. Rodrigo Falcão, diretor sênior de estratégia. 47 slides, 6 meses de trabalho, 214 horas de edição e nenhuma letra do nome dela. Valentina ficou imóvel na última fileira da sala, com o crachá ainda pendurado no pescoço, o notebook fechado no colo e uma xícara de café esfriando na mão. Rodrigo estava na cabeceira, de terno novo, apresentando o projeto âncora como se tivesse dormido com ele na cabeça durante anos. Usou até a metáfora do Porto Seco. Uma expressão que Valentina havia escrito às 2h numa nota pessoal no celular, que jamais havia entrado em nenhum arquivo compartilhado. Ela sentiu o estômago virar, mas não se mexeu. Não disse nada. A sala estava cheia de gente importante. 3 executivos da Fortus Industrial, 2 conselheiros da Helix, o sócio fundador Marcelo Drummond, sentado no centro com aquela postura de quem nunca precisou provar nada a ninguém, gravata vinho, olhar vazio de quem já sabe o resultado antes de qualquer reunião começar. Rodrigo falava com a desenvoltura de um homem que havia praticado o discurso no espelho. Valentina reconhecia cada pausa, cada transição, cada dado que ela havia escolhido a dedo depois de semanas de análise. Ele havia decorado e estava entregando bem. Ela precisava admitir isso, mesmo com o coração na garganta. O pior não era a injustiça. Era ver o próprio trabalho sendo aplaudido na sua frente, enquanto ela era invisível como uma estagiária esquecida no fundo da sala. Valentina havia chegado às 7h42 naquela manhã, como sempre. Foi o horário em que abriu o e-mail de confirmação da reunião e notou o primeiro sinal. O arquivo do projeto âncora havia sido modificado às 23h17 da noite anterior. Ela não estava no escritório nesse horário. Abriu o deck direto no SharePoint, foi na aba de propriedades do documento e leu o que estava escrito com a frieza de quem lê uma sentença. Autor original. Apagado. Histórico de versões. Truncado. Última edição. Rodrigo. Falcão. Ela ficou parada na frente do monitor por quase 2 minutos sem piscar. Depois, com uma calma que ela mesma não sabia de onde tirava, tirou o celular do bolso e fotografou a tela com os metadados abertos. Timestamp, IP, nome do usuário que havia feito a alteração. Guardou no celular pessoal, não no corporativo. Esse detalhe, pequeno e silencioso, seria o que mudaria tudo semanas depois. Ela não mandou e-mail. Não foi ao RH. Não parou Rodrigo no corredor quando ele passou sorrindo. O cabelo penteado com aquela fixação exagerada que ele usava só nos dias de apresentação importante. Valentina entrou na reunião, sentou na última fileira e assistiu. Mas alguma coisa não fechava. Como ele sabia da metáfora do Porto Seco? Aquilo estava numa nota de voz transcrita no aplicativo pessoal dela.
nunca copiada para nenhum documento da empresa. Ela começou a revirar a memória em busca de uma explicação lógica, e não encontrou nenhuma que fosse inocente. Naquele momento, ainda sem provas, ela já sabia que o problema era maior do que um nome apagado de uma apresentação. Algo havia sido violado antes mesmo do arquivo. A resposta chegou 3 dias depois, quando Valentina solicitou formalmente ao departamento de TI um relatório de auditoria de acesso ao seu perfil corporativo. Um protocolo interno disponível a qualquer colaborador, discreto o suficiente para não levantar suspeita. O documento chegou por e-mail num arquivo PDF de 8 páginas. Ela abriu na mesa do almoço, sozinha, com um sanduíche intocado do lado. Log de entrada às 23h04 do dia anterior à apresentação. IP externo, diferente de qualquer dispositivo cadastrado no seu perfil. Dispositivo não reconhecido pelo sistema. Duração da sessão: 73 minutos. Rodrigo Falcão não havia apenas colocado o nome dele no trabalho dela. Ele havia entrado no sistema usando as credenciais dela, sem autorização, para fazer a adulteração parecer uma edição interna comum. Era invasão, era falsificação, e estava tudo documentado, pelo próprio sistema da empresa, sem que ninguém precisasse acreditar na palavra dela. Valentina passou os dias seguintes em silêncio absoluto no escritório. Cumprimentava as pessoas normalmente, entregava suas demandas no prazo, tomava café no mesmo horário de sempre. Por fora, era a mesma analista discreta de sempre. Por dentro, estava construindo um dossiê com a precisão de quem passou 8 anos aprendendo a montar estratégias corporativas. Juntou os metadados do arquivo original com sua assinatura digital embutida, o log de acesso clonado, os prints dos timestamps e o comparativo entre a versão original do contrato e a versão que Rodrigo havia entregue a Fortus. Aquela com a cláusula de reajuste sem teto, o erro que ele havia introduzido por não entender o trecho que estava reescrevendo. Um erro pequeno no papel, um passivo de 18 milhões de royalties na prática. Ela organizou tudo numa pasta física e numa cópia criptografada na nuvem pessoal. Só então contratou um advogado. O advogado que Valentina escolheu não era o mais famoso, era o mais cirúrgico. Especialista em propriedade intelectual corporativa, com passagem por casos de adulteração de documento societário em empresas de capital aberto. Ela chegou ao escritório dele numa terça-feira de manhã, com a pasta impressa, o celular com os prints e um pendrive criptografado. Ele leu tudo em silêncio, pediu 20 minutos, voltou com uma caneta na mão e disse uma coisa que ela nunca esqueceu. Você não tem um caso trabalhista. Você tem um caso criminal com embalagem civil. O plano que montaram juntos era simples e devastador. Não iriam à Helix. Não iriam ao CEO. Iriam direto à Fortus Industrial, porque a Fortus era empresa de capital aberto, com obrigação legal de due diligence sobre qualquer documento contratual que houvesse sido adulterado. A Helix poderia abafar uma denúncia interna. A Fortus não tinha essa escolha. A notificação extrajudicial chegou ao jurídico da Fortus numa quinta-feira à tarde, assinada pelo advogado de Valentina. O texto era técnico, frio e preciso. Informava a existência de inconsistência em documento contratual entregue pela Helix Capital Partners, com indícios documentados de adulteração de autoria e modificação não autorizada de cláusula financeira, e colocava Valentina Ross à disposição para reunião técnica de esclarecimento. Sem drama. Sem acusação explícita. Só fatos e números. O jurídico da Fortus leu, releu e acionou o comitê de compliance em menos de 2 horas. Empresa de capital aberto não brinca com passivo contratual não declarado. Muito menos com a palavra adulteração, num documento que já havia sido assinado pelas 2 partes. Na manhã seguinte, a Helix recebeu uma solicitação formal. Queriam os logs completos de autoria do projeto Âncora. A solicitação da Fortus chegou à Helix numa sexta-feira às 15 horas em ponto. Valentina soube do momento exato porque estava sentada a 2 metros da mesa da assistente de Drummond quando o e-mail chegou e ela viu a mulher. Erguer a sobrancelha, pegar o telefone e ligar em tom baixo com aquela urgência contida de quem acabou de receber uma notícia que não pode repetir em voz alta no corredor. Às 15h43, o departamento de TI foi convocado em caráter de emergência. Às 16h20,
Rodrigo Falcão foi chamado à sala de Marcelo Drummond. E quem estava no andar viu ele entrar com o passo largo de sempre e sair 20 minutos depois com o rosto de uma cor que não tinha nome. Às 17h05, o RH enviou e-mail a Valentina solicitando uma reunião de alinhamento para a segunda-feira seguinte. Ela leu a mensagem, colocou o celular na mesa e, pela primeira vez naquela semana inteira, respirou fundo. Respondeu em 3 linhas. Estou disponível. Meu advogado também estará presente. O RH demorou 40 minutos para confirmar. Normalmente, confirmava em 5. O fim de semana passou devagar, como passam todos os fins de semana em que algo grande está prestes a desabar. Valentina não comemorou. Não ligou para ninguém. Ficou em casa, releu o dossiê uma última vez e dormiu mais cedo do que o normal. Na segunda-feira, a auditoria externa contratada pela Fortus já estava instalada numa sala reservada no 4º andar da Helix. 4 auditores, 2 notebooks, acesso irrestrito ao servidor. Levaram 4 dias para confirmar o que Valentina já sabia de cor. O arquivo original do projeto Âncora havia sido criado e desenvolvido exclusivamente por ela, com 214 horas de edição registradas sob seu login ao longo de 6 meses. A adulteração havia ocorrido em sessão única de 73 minutos, com IP externo, usando credenciais dela sem qualquer autorização registrada. E a cláusula modificada expunha a Helix a um passivo estimado em 18 milhões de reais ao longo da vigência do contrato. Cada número que os auditores encontravam era um número que Valentina já havia anotado à mão semanas antes. Rodrigo Falcão foi desligado da Helix Capital Partners numa quarta-feira de manhã, antes do almoço, sem direito à rescisão negociada. Quem estava no andar disse que ele saiu com uma caixa pequena, sem olhar para os lados, com aquele terno que ele usava nos dias importantes agora parecendo largo demais no corpo. Nenhum colega foi se despedir, nenhum gestor desceu para apertar a mão. O mesmo homem que havia entrado em salas de conselho, com a desenvoltura de quem nunca precisou provar nada, saiu pela porta lateral, como alguém que prefere não ser visto. O caso foi encaminhado ao Ministério Público por uso indevido de sistema informático e adulteração de documento societário, 2 crimes que, juntos, carregavam implicações que iam muito além de uma demissão silenciosa. O nome de Valentina Ross foi formalmente restituído como autora do projeto Âncora em comunicado oficial enviado à Fortus, à diretoria e ao conselho da Helix. 47 slides. 6 meses de trabalho. O nome dela, finalmente, no lugar onde sempre deveria ter estado. Mas o momento que ficou gravado, o que ninguém que estava na empresa naquela semana conseguiu esquecer. Não foi a demissão de Rodrigo. Foi um e-mail. Valentina enviou uma única mensagem a Marcelo Drummond, o sócio fundador que havia deixado tudo acontecer com a cumplicidade silenciosa de quem prefere não ver. O e-mail não tinha texto, nenhuma linha de explicação, nenhuma cobrança, nenhum desabafo. Só um anexo, a versão original do projeto Âncora, com os metadados intactos, datada de 6 meses atrás, com a cláusula correta. E no campo de assunto, 4 palavras. Para o arquivo histórico. Drummond nunca respondeu, mas todo mundo na Helix soube do e-mail, porque em empresa, silêncio de sócio fundador fala mais alto do que qualquer comunicado oficial. 3 semanas depois do comunicado oficial, Valentina recebeu uma proposta formal de promoção para diretora de estratégia, exatamente o cargo que havia sido entregue a Rodrigo meses antes, enquanto o trabalho dela era apagado de uma apresentação numa madrugada de quinta-feira. A proposta veio por e-mail, em linguagem corporativa cuidadosa demais, daquele jeito que RH escreve quando está tentando consertar algo que sabe que não tem conserto. Salário 40% acima do que ela recebia, sala própria no 4º andar, acesso direto ao comitê executivo. No papel, era tudo que qualquer profissional passando por aquilo sonharia em receber. Valentina leu 2 vezes, fechou o notebook, pegou o casaco e foi almoçar sozinha. Pediu 72 horas para pensar, não porque estava em dúvida sobre o cargo, mas porque havia aprendido, da forma mais cara possível, que empresa que rouba trabalho, falsifica autoria e apaga nome, não oferece promoção por reconhecimento.
Oferece por medo. E aceitar por medo deles seria trair tudo que ela havia construído com coragem. Ela passou as 72 horas revisando cada detalhe daqueles 8 anos na Helix, com uma clareza que a humilhação tinha afinado nela como uma faca. Lembrou das noites até as 2 da manhã, construindo estratégias que viravam a apresentação de outro. Das reuniões em que ela falava e ninguém anotava, mas quando o diretor ao lado repetia a mesma ideia 5 minutos depois, a sala toda concordava. Do dia em que pediu crédito num projeto e o gestor disse, com um sorriso condescendente, que equipe boa não precisa de holofote. Tudo aquilo havia sido normalizado por tanto tempo que ela mesma havia começado a acreditar que era assim que o jogo funcionava. O projeto Âncora havia quebrado essa crença de uma vez. Não porque ela havia vencido, mas porque havia provado, com metadados, logs e auditoria externa, que o sistema só para quando você tira a opção de ignorar. E agora, a Helix estava parada, olhando para ela, esperando uma resposta. Valentina respondeu ao RH no último minuto das 72 horas. Não aceitou a promoção. Pediu demissão. Mas antes de sair, enviou ao conselho da Helix um documento de 4 páginas com recomendações de revisão dos protocolos internos de autoria e segurança de acesso. Assinado por ela, com data, com metodologia, com sugestões, práticas, de graça, porque era o certo a fazer. 2 semanas depois, abriu sua própria consultoria. A Fortus Industrial foi o primeiro cliente a ligar. Quem trabalha no mundo corporativo sabe que tem uma Valentina em algum andar de alguma empresa agora mesmo. Alguém construindo algo sozinho, em silêncio, sem crédito, achando que paciência e entrega vão ser suficientes um dia. Às vezes são. Às vezes o sistema te obriga a provar de um jeito que dói. Se você já sentiu o peso de ter seu trabalho ignorado, seu nome apagado ou sua competência usada por outra pessoa, você sabe exatamente o que Valentina sentiu naquela sala. Se esse relato te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal para não perder os próximos. E comenta aqui embaixo. Você já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que viveu?